História de Sumé, Formação Territorial, Econômica e Social, professora de História, Tomires da Costa. Parte 1. História do Brasil e da Paraíba, para entender a formação territorial e social de Sumé. Podemos iniciar a história do município de Sumé a partir da própria história nacional. No século XVI, o mundo foi dividido em uma linha imaginária vertical, chamada de Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras entre duas grandes nações que faziam parte da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Assim como todo o mundo, todo o continente americano, incluindo o Brasil, foi dividido também por essa linha. Inicialmente, Portugal não tinha intenção de povoar o território brasileiro, mas encontrar apenas materiais preciosos. Por isso, em meados de 1516, foi enviado as chamadas expedições guarda-costas, para verificação se havia ouro, prata, entre outros materiais, e limitava-se essas expedições inicialmente ao litoral brasileiro. Dessa forma, em 1534, a parte das terras que pertencia a Portugal foi dividida em 15 grandes faixas, chamadas capitanias hereditárias, que vai ser o início do latifúndio no Brasil. Cada capitania hereditária foi doada para um capitão donatário, que teria que tomar conta das imensas terras para que as mesmas não fossem invadidas pelos povos originários ou outros povos estrangeiros. Os donatários tinham o dever de colonizar esse território doado pela coroa. Apenas duas capitanias deram certo, a de Pernambuco e a de São Vicente. Ao mesmo tempo que surgiam as capitanias hereditárias, foi criado também os Institutos das Sesmarias, que foi a divisão dessas capitanias em lotes, também considerados grandes extensões de terra, os latifúndios, doados mais uma vez para as pessoas de posse, excluindo os povos originários e os escravizados. Assim, tanto as capitanias hereditárias quanto as sesmarias eram institutos feudais bem semelhantes à relação de suzerania e vassalagem ocorrida na Europa. Veja que a coroa portuguesa doava tanto as capitanias hereditárias quanto as sesmarias para o donatário, ou sesmeiro, que tinha o dever de guardar essas terras das invasões. Porém, lógico que não podemos dizer que houve feudalismo no Brasil, mas os traços feudais estavam presentes na coroa portuguesa, principalmente porque existia a importação desses institutos jurídicos, religiosos, políticos, que vinha de Portugal desde o medievo e que, quando chega ao Brasil, ganha novos contornos. Exemplo são as regulamentações que já existiam há séculos em Portugal e que foram impostas no território brasileiro para regulamentar a exploração das terras. Assim temos as ordenações manuelinas, afonsinas, filipinas, a lei de Dom Fernando de 1375, também conhecida como Lei da Sesmaria, o alvará de 3 de março de 1770, que eram pré-requisitos para a concessão de terras no Brasil, e também a lei da Rainha de Portugal, Dona Maria I, que redigiu o alvará de 5 de outubro de 1795. Essa implementação imposta pela coroa portuguesa, desde a colonização do Brasil, vem interferindo até nos dias atuais, inclusive na economia, na sociedade do Brasil, também através da presença dos latifúndios, expropriação, exploração dos povos camponeses, na sua maioria descendentes dos povos originários e dos escravizados. É importante mencionar que, além das cartografias, os documentos produzidos pelos europeus também chamavam os diferentes povos originários de tapuias. A exemplo, os documentos de requerimento de sesmarias, inclusive os referentes às sesmarias da capitania da Paraíba, são encontrados várias vezes o termo tapuia para designar o povo indígena do interior da capitania. Além disso, o colonizador invasor português, devido à resistência dos povos originários e para inferiorizar, chamavam de gentio, de bravo, bárbaros e incivil. Mas o Brasil foi descoberto ou invadido?
Podemos sim afirmar que existiam habitantes em todo o território brasileiro, quando o português chegou no Brasil, os povos originários. Assim, o Brasil foi invadido. A primeira missa no Brasil foi realizada pelos portugueses como uma forma de imposição. Os povos originários não sabiam o que estava passando naquele momento, ao contrário dos portugueses, que queriam encontrar pedras preciosas e enriquecer. Assim, podemos verificar nos dois mapas acima que todo o território onde hoje se encontra o Brasil existiam, como ainda existe, inúmeras nações formadas por uma infinidade de tribos que coexistiam numa variedade de culturas diferentes. Essas nações se deslocavam de um canto para outro em todo o território brasileiro. A historiografia tradicional, construída pelos viajantes e cronistas no período da colonização portuguesa, eram financiados, pagos pela coroa portuguesa e marginalizavam qualquer povo que não fosse de origem europeia, de pele branca e que tivesse algum tipo de bem. Esses viajantes, cronistas, ficavam responsáveis por desenvolver a cartografia da época. Dessa forma, é bem comum as cartografias desse período descreverem os povos originários do sertão, como era dito, genericamente como tapuias. Constatamos uma tentativa de homogeneizar todas essas nações no interior brasileiro naquele período. Vale salientar que já existiam diferentes povos, culturas com religiões diferentes, inclusive. O que podemos verificar é que, da mesma forma que existiam povos originários no litoral do Brasil, no interior também existiam várias nações, tribos diferentes. Na capitania da Paraíba, podemos inclusive verificar uma diversidade de povos existentes. A historiografia atual, que se distancia dessa visão preconceituosa, eurocêntrica, desses cartógrafos da época da colonização, demonstra que, na realidade, há a existência de três grandes nações na capitania da Paraíba: os tupis, os cariris e os tarairiús, cada um deles em tribos menores. Podemos observar que a tribo Sucuru, o povo originário de Sumé, pertencia à nação Tarairiús. Para piorar, os invasores portugueses, além de tratar os vários povos como se fosse apenas um grupo, retiraram suas terras, dizendo que não pertenciam a ninguém, devolutas, porque não achavam que os povos originários fossem os reais donos. Ainda justificavam que deveriam ficar naquelas terras que encontraram, porque tinham ocorrido riscos e foram corajosos para desbravar aquelas terras e habitantes, o que na realidade não é verdade, né? Devido à violência que os portugueses realizavam com as invasões e interiorização, muitos povos desapareceram, sobrando poucos resquícios e documentos para comprovar sua existência e a riqueza de sua cultura. Podemos encontrar ainda vestígios através de palavras vindas dos povos originários, inclusive no território de Sumé, nos nomes de relevo e alguns objetos, palavras que dão nome a toda a região no geral. Quando observamos a mitologia que serve para a construção da história de Sumé, que na época se chamava São Tomé, registra que na ocupação do território começou no ano de 1762, com a chegada do colono Manuel Tavares Bahia, que construiu sua fazenda de gado nas terras ocupadas pelos povos originários, pertencentes à tribo Sucuru, da tribo Tupi. O que na realidade é um erro, inicialmente porque o povo Sucuru pertencia à nação Tarairiús e não da Tupi. Além disso, não existe nenhuma documentação que registre a figura de Manuel Tavares Bahia como um fundador ou primeiro colonizador das terras sumeenses. Observa-se ainda vestígios da existência do povo Sucuru através do mapa de Nimoedo da Ju, que aponta a presença do povo Sucuru, onde fica localizado o Cariri Ocidental, que engloba o atual município de Sumé, na seta 2, atravessando
para o território de Pernambuco. Ainda assinala a existência desse povo nas terras pernambucanas, no atual município de Pesqueira, na Seta 3, onde justamente seriam provenientes esses povos, que vinham no processo migratório desde o estado que hoje fica Alagoas, depois Pernambuco, até a chegada na região da Paraíba, onde vai se formar o estado da Paraíba. Mas temos outras comprovações da existência do povo originário no território sumense. São as pinturas rupestres existentes no município. Dentre os sítios arqueológicos, destacamos a Pedra Comprida. As sesmarias correspondentes ao território do Cariri paraibano e especificamente ao atual município de Sumé, constatamos as poucas indicações sobre a existência dos povos nativos nessa região. Está no nome de rios, riachos, poços, locais que remetem à língua dos povos originários e nas pinturas rupestres existentes, logicamente. No próprio mapa do IBGE de 2010, podemos constatar alguns nomes de sítios, riachos, poços, relevos, topografia no geral, que são de origem sucuru, como é o caso de Muquem, Sucuru, Cutaé, Caraibeiras, Junco, Quixabá, Jerimum, Jabotá, Juá, Pintobeiras, Umburanas, Oiti, Xinxó, Mulungu, Mandacaru, entre outros tantos que existem no próprio território e até a própria palavra que vai dar origem ao município, que será Sumé.